que puderem ficar em pé em reverência à palavra. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e o versículo 42 a seguir. Atos, capítulo 2, o versículo 42 a seguir. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E, perseverando unânimes todos os dias no templo e no partir do pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. O versículo 47, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Senhor Jesus, estamos na tua presença, estar diante do Senhor é um grande privilégio. Eu te louvo pela vida dos irmãos que vieram, pela tua igreja aqui neste lugar, que o Senhor tem levantado como um grande exército. Vou estar ministrando a tua palavra, peço-te, abre-me a porta da palavra nesta noite, em nome de Jesus. Hoje, eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que o Senhor Jesus colocou no meu coração sobre características da igreja primitiva. O livro de Atos dos Apóstolos já foi chamado por muitos o Evangelho do Espírito Santo, pois ele registra a obra contínua de Cristo por meio do Espírito na vida da igreja. Se há uma doutrina que precisa ser constantemente redescoberta pela igreja, é a doutrina do Espírito Santo e a sua atuação no meio do povo de Deus. Em Atos capítulo 2, acontece durante a festa dos Pentecostes, uma das 3 grandes festas judaicas obrigatórias. As 3 festas grandes judaicas eram Páscoa, Pentecostes e Festa dos Tabernáculos. E todo judeu, o varão, que morasse num raio de 30 quilômetros, deveria ir a Jerusalém para adorar o Senhor Jesus, era obrigado a comparecer a essas festas. A festa do Pentecoste ocorria 50 dias após a Páscoa. A Páscoa era celebrada em meados de abril e o Pentecoste acontecia no início de junho. E o Pentecoste possuía 2 significados. O primeiro era um significado histórico, o segundo um significado agrícola. Ele era histórico porque recordava a entrega da lei a Moisés no Monte Sinai, e tinha um significado agrícola, porque na Páscoa era oferecido a Deus o primeiro homer da colheita. Já no Pentecoste era apresentado 2 pães em gratidão pelo encerramento da colheita. É exatamente nesse contexto que o Espírito Santo é derramado e a igreja nasce. Nessa mensagem, eu quero estar refletindo com os irmãos sobre algumas características importantes que estavam ligadas na igreja primitiva e quero aplicá-las para a nossa vida. Primeiro, a igreja primitiva, Atos 2:42, ela era uma igreja doutrinada. A Bíblia diz que e perseveraram na doutrina dos apóstolos. Existe uma tradução que diz que todos se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão e ao partir do pão e às orações. A igreja primitiva, ela não era movida pelas emoções, mas ela era uma igreja guiada pela palavra. Eles perseveravam nos doutrinas, nos dogmas, nas normas, na palavra, naquilo que os apóstolos instruíam eles. A igreja tinha uma liderança, a igreja primitiva. E a obediência à palavra sempre foi prioridade para Deus. 1 Samuel 15:22 diz que obedecer é melhor do que sacrificar. A palavra de Deus, ela é importantíssima na vida cristã. Uma igreja saudável é uma igreja, portanto, bem ensinada.
E esta igreja primitiva, eles estavam no começo da igreja, no derramado do Espírito, experimentando o mover extraordinário de Jesus. O poder de Deus era descido e eles estavam cheios do Espírito Santo. E a Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Tinha um dogma, tinha uma doutrina, tinha um parecer, tinha algo que eles buscavam. E os apóstolos estavam fincados na doutrina da Bíblia Sagrada. A primeira característica, que era uma igreja que vivia sob o ensino dos apóstolos, era uma igreja, portanto, doutrinada. A segunda característica, era uma igreja que vivia em comunhão. Ainda o capítulo 42 diz que perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. A palavra comunhão do grego é koinonia, participação, compartilhamento, vida em comum. Comunhão não era superficial, mas prática e profunda. Atos 4, verso 32 ao 37, 42 e 47, mostra uma igreja que tinha um só coração e uma só alma. O povo tinha no seu coração um interesse, um objetivo. Eles estavam unidos num propósito. E quando essa igreja começou a experimentar, primeiro, a doutrina dos apóstolos, o conhecimento da Bíblia, consequentemente, a palavra de Deus trouxe unidade, comunhão uns com os outros. O que é comunhão? É relacionamento, é estar junto. Comunhão é compartilhar do mesmo sentimento, compartilhar da mesma dor. Comunhão é sentarmos juntos e temos paz, como um só exército. Isto é comunhão. E temos experimentados aqui na congregação Ebenezer, que o Senhor Jesus tem produzido em nós, e eu vejo alguns alicerces que foram plantados. Palavra, estamos juntos. Nós somos vários homens, mas unidos somos como um homem. E esta igreja tinha doutrina, tinha comunhão. E terceira característica, era uma igreja que orava. E perseverava na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles tinham alvo, eles tinham prazer em estar juntos, aprendendo a Bíblia, em comunhão, no partir do pão, eles tinham prazer de sentar junto e se relacionar. É isso que nós estamos, e a proposta do Evangelho para a nossa vida é estarmos juntos. Hoje no café da manhã, quando aqui eu estava observando, muitos irmãos vieram para o café da manhã da Escola Bíblica Dominical, e a gente conversando. E quando nós estamos juntos, não há maior, não há menor, somos irmãos. E a igreja cresce em comunhão, em relacionamento. A igreja primitiva, ela tinha um objetivo, seguiam, perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e na oração. A oração não era um evento ocasional, mas um estilo de vida. Os primeiros cristãos sabiam que não poderiam enfrentar a vida com suas próprias forças, não tinham necessidade de fazê-los sozinhos. A igreja orava. O que era normal na igreja primitiva? Sabe o que era normal? Um crente de oração. Era a coisa mais normal que tinha na igreja primitiva, era um crente de oração. E era anormal quem não orava. Então era um propósito. Eles estavam unidos na palavra, no partir do pão, na comunhão, e tinham o desejo de orar. E o que é orar? Orar é falar com Deus. Orar é prioridade do crente, palavra e oração.
Porque pela palavra, quando nós lemos as Escrituras, é Deus falando conosco. E quando nós oramos, é nós falando com Deus. E é importantíssimo para nós, como foi para a igreja primitiva, buscar viver uma vida de oração. A igreja primitiva tinha doutrina, estava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. 3 pilares importantes: doutrina, comunhão e oração. Diga comigo: doutrina, comunhão e oração. Eram os pilares principais da igreja, porque ela tinha doutrina, ou seja, os crentes tinham prazer em estudar as Escrituras, porque pelo estudo da palavra veio o temor de Deus. E quando a igreja começou a desfrutar de doutrina, comunhão e oração, aí veio outra parte importante: eles tinham temor no Senhor. Era uma igreja que andava no temor do Senhor. O verso 43, e em cada alma havia temor. Não diz aqui, em 50% havia temor. 80% havia temor. Maioria absoluta havia temor. Diz o texto, em cada alma havia temor. E eu oro e peço que Jesus coloque em nós o mesmo sentimento, o mesmo temor, o mesmo respeito pelas coisas sagradas. Porque quando nós valorizamos os oráculos de Deus, as portas se abrem para nós. O temor aqui não é medo, mas é reverência, é respeito e consciência da santidade de Deus. Provérbios 9:10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando eu temo a Deus, abre em mim a chave para ser sábio. E essa igreja caminhava no conhecimento da palavra, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Nisso gerava nos irmãos o quê? O temor. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós nunca podemos perder a essência de que Deus, Ele é justo, santo e, portanto, Ele está também entre nós. Esse Deus que transcende, Ele é transcendente, como nós estudamos hoje. Ele é ao mesmo tempo imanente. Ele vai além das nossas expectativas. Ele é o Criador do universo. Ele é Pai de Jesus. Ele é santo. Ele é poderoso. Ele é o que revela o que está oculto. Não muda e não há sombra de variação. Ele é o eu sou. E ao mesmo tempo, esse Deus eu sou, é o Deus que habita dentro de nós por meio do Espírito Santo. E quando eu chego na presença desse Deus, eu devo ter, como a igreja primitiva, temor, respeito pelo sagrado. Uma igreja que anda no temor de Deus é uma igreja que vive debaixo de uma responsabilidade espiritual. E quando a igreja, ela norteava doutrina, comunhão, oração, temor do Senhor, aí acontecia algo que era lindo. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Ou seja, os milagres que essa igreja experimentou, no princípio, foi porque ela estava alicerçada na doutrina, na comunhão, na oração, no temor. Tendo essas bases, há lugar de Jesus manifestar sinais e maravilhas.
E aquilo que nós estamos começando a ver e estamos vendo, eu entendo na perspectiva bíblica que o Senhor Jesus está olhando para nós, para esta igreja, para a congregação Ebenezer hoje. Ele está dando uma analisada na nossa vida. E quando ele ver esses 4 pilares que são fundamentais na nossa vida cristã, aí ele começa a derramar sinais, maravilhas. Ele já tem feito, mas eu sei que o Senhor Jesus quer fazer muito mais. Eu percebo que pelo Espírito de Deus, que essa palavra há de ser liberada fortemente em muitos corações. A glória de Deus que atrai as pessoas para essa casa de oração. Porque eles, ao passar por aqui, mesmo de tarde, alguns embriagados, drogados, perturbados, depressivos, opressivos, derrotados, desanimados. Mas talvez ao passar aqui numa tarde, e quando eles olham para esse templo, o Espírito Santo há de falar. E ele fala: vem aqui, porque aqui tem remédio. Aqui tem cura. Aqui tem manifestação do poder. Aqui tem Shekinah, tem glória de Deus. E é o Espírito Santo que vai atrair, que está atraindo as pessoas. Porque onde há pilares da igreja primitiva, há manifestação da glória de Deus. E eu sei que o Senhor Jesus está querendo operar aqui nesta noite também, com milagres, maravilhas, para que o seu nome venha a ser glorificado. Sinais, maravilhas aconteciam por meio dos apóstolos. Milagres não eram um fim em si mesmo, mas a confirmação da presença de Deus. Quando esperamos grandes coisas de Deus, nos dispomos a servi-lo, algo sobrenatural acontece. O outro ponto importante, característica da igreja primitiva, que era uma igreja generosa e solidária. Aqueles cristãos tinham um forte senso de responsabilidade uns com os outros. Eles compartilhavam bens, recursos e necessidades. Olha o verso 44 e 45. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Chegava ao ponto de vender suas propriedades e fazendas e repartiu com todos, segundo cada um tinha necessidade. Essa igreja chegou a um ponto de amor tão profundo que a dor do seu irmão era a sua dor. Olha que proposta que essa igreja vivia e que, portanto, Atos dos Apóstolos também significa ato do Espírito Santo. E o Senhor Jesus quer nos ensinar aqui nessa noite a nós compadecemos dos nossos irmãos. A dor do meu irmão é a minha dor. Se isso não acontecer, não é evangelho. Eu tenho entendido e visto, porque essa igreja tem abençoado muitas pessoas. Às vezes eu falo para os irmãos, não cito pessoas, mas vocês, pela oferta dos irmãos, que têm chegado aqui, que caem nessa salva. Por vezes o Espírito Santo diz para mim, leva tanto para essa pessoa. Mas eu não levo no meu nome, é no nosso nome. A gente tem que ser honesto e dizer que são vocês que têm plantado nessa casa. E algo que nós temos experimentado, sabe o que é? Que a gratidão produz multiplicação. Quanto mais a gente abençoa, mais nós somos abençoados. Existe um segredo da bênção de Deus aqui neste lugar. Porque este lugar tem abençoado. E quando nós abençoamos, nós que somos abençoados, Deus derrama sobre nós graças abundantes. Você faz parte disso.
quando você tem aberta a sua mão para ofertar nessa casa de oração. E que por muitas vezes chega numa casa que o Espírito Santo me direciona. Eu fico impressionado. Porque Deus não chega nem antes nem depois. Ele chega na hora certa. Aí a pessoa diz, pastor, é exatamente hoje que eu precisava. Eu não vou dizer nome para não expor o nome de pessoas. E isso também não é necessário. Mas quando nós abençoamos. Eu converso muito com o nosso irmão Charles, que é o nosso tesoureiro local. Eu pergunto se Charles, como está o nosso caixa de oferta? Aí ele me fala, está tanto. Nós vamos abençoar. Aí eu pergunto para ele, passa um tempo, quanto está? Ah, pastor, tem mais. É uma matemática de Jesus, que não é a nossa matemática, porque a matemática de Jesus é quando eu me entrego, e eu vejo que a dor do meu irmão é a minha dor. Deus se agrada, o céu se agrada. E essa igreja experimentava no partir do pão. Eles estavam juntos, compartilhando as mesmas necessidades. O Senhor Jesus quer nos ensinar hoje a não sermos alheios com a necessidade do nosso próximo. Mas devemos abrir o nosso coração e pedir a Jesus que, por meio do seu Espírito, abra nossa mente, para a gente também não ser enganado por ninguém, mas que possamos ir no endereço certo e chegar à pessoa certa, porque quando nós depositamos, atendendo o nosso irmão, essa gratidão, ela traz multiplicação. Isso é bíblico. Era uma igreja generosa, solitária, e também era uma igreja adoradora. Olha o verso 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo. E perseverando unânimes todos os dias no templo. Eles tinham prazer em adorar a Jesus. E eles iam para o templo. Mas eles não tinham acesso a dentro do templo, porque era uma igreja perseguida. Mas lá de fora, eles cantavam. E alguns eram zombados, criticados, presos. Mas na hora do culto, eles estavam lá. Não sabiam o que esperava eles, a não ser perseguição, a não ser zombaria. Mas eles sabiam que lá, a presença de Jesus estava. Tinham prazer em ir à casa de Deus, diariamente no templo, para adorar o nome do Senhor. Reuniam no templo e partindo o pão em casa. Nós íamos no templo, a igreja ia no templo e que ia também nas casas. Eu acho lindo Jesus. Sexta-feira nós estávamos aqui em oração, num ciclo de oração, que por sinal foi uma bênção. E o Senhor Jesus havia me orientado, nós íamos numa casa de um irmão. Porque quando a igreja chega, ela chega com autoridade. E quando nós chegamos lá, enquanto igreja, os irmãos foram conosco, nós começamos a cantar. A presença de Jesus foi maravilhosa, não foi quem estava lá? Desceu sobre nós o orvalho da presença de Jesus. É como ele está dizendo para mim, sim, para você. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Eu quero que você segue nessa trilha. E a gente sentia a presença de Jesus. E nós levamos lá a presença de Jesus. E quando a igreja chega, ela chega com a bênção de Deus. Era uma igreja adoradora, que tinha desejo de adorar. Eles mantinham o equilíbrio do culto. Culto público no templo e também na comunhão nos lares. E a adoração era marcada pela alegria, simplicidade e gratidão. E por último, era uma igreja alegre e que gozava de bom testemunho. Olha o versículo 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Louvando a Deus e, diga comigo, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. O povo estava dizendo assim, glória a Deus, tu és bom. Aí as pessoas que não serviam Jesus diziam, que povo alegre,
Que povo feliz! E os crentes estavam lá, bendito seja o nome do Senhor. O Senhor é meu pastor, e o povo olhava e via. E dizia, aquele povo é feliz. E eles caíam na graça do povo. E todos os dias, olha o que diz, e todos os dias, acrescentava o Senhor à igreja. Quem acrescenta à igreja é o Senhor. Quem traz as pessoas é o Senhor. Quem salva as almas é o Senhor. Quem batiza com o Espírito Santo é o Senhor. Quem é o cabeça da igreja é o Senhor. Quem é o líder é o Senhor. Quem é o mestre é o Senhor. E todos os dias, todo culto, o Senhor acrescentava à igreja aqueles que se haviam de salvar. Eu creio no poder do Evangelho e no poder do Senhor Jesus de trazer mais pessoas. Pela sua oração está chegando o tempo de Deus romper as fronteiras, ir além das fronteiras, e Ele vai trazendo, Ele vai trazendo, Ele vai trazendo. Mas quem é o pastor? Não, é o Senhor. Quem é? É o missionário? Não, é o Senhor. Quem é o Senhor que traz? E Jesus está aqui hoje, Ele te trouxe aqui nessa noite para derramar sobre você uma graça abundante e te encher do Espírito Santo de Deus. Que possamos ser impactados por essa presença do Senhor Jesus. Que possamos ter essa igreja primitiva como modelo de fé. Concluindo, a igreja primitiva não cresceu por estratégias humanas, mas ela cresceu, não foi por estratégias humanas, mas porque ela era cheia do Espírito Santo, fundamentada na palavra, comprometida com a oração e perseverante na oração. E terminando essa mensagem, antes de orar por você, eu quero convidar o irmão Augusto, eu quero que você cante um hino aqui. E eu já vou orar pela igreja, para a glória de Deus. É uma noite tão propícia de salvação de almas. É uma noite que Jesus está falando ao seu Espírito que Ele pode mudar o quadro, a história, Ele pode tirar a depressão, Ele pode quebrar as barreiras. E como diz a palavra, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e cearei com ele, e ele ceará comigo.